Olá, estamos começando o programa Vida e Atitude. É uma alegria estar aqui com você para nós compartilharmos hoje um assunto muito interessante. Hoje nós temos um convidado especial, é o pastor Adoniran Melo, que também dirige todo o Ministério dos Eficientes. O ministério se chama Eficientes na PIB Curitiba. E ele agora então é autor deste livro que nós vamos mostrar aqui para você, esse livro maravilhoso que vem aí para agregar na vida de muitas pessoas. Então acompanhe esse bate-papo aqui conosco, tenho certeza que você vai gostar. Pastor Adoniran, é sempre uma alegria receber você aqui no Vida e Atitude. Bom, eu não sei quantas vezes você já veio, mas é sempre muito interessante conversar com você, aprender com você, né? Porque você sempre traz para nós aí muitos ensinamentos. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que devo agradecer o carinho de lembrar de mim, do ministério, e eu sou muito grato de poder também ter história. A gente tem história junto, né, Clarice? Verdade. Muitas histórias, Muitas né? histórias. Deus é maravilhoso, Ele une propósitos e eu conheço o seu trabalho, sou fã do seu trabalho maravilhoso que você faz aí com o Ministério Eficiente na PIB, abençoando e levando transformação a tantas pessoas. E agora você veio então, pastor, como autor, certo? Exato. Do livro Ministério Eficiente. E eu gostaria de te perguntar o que te motivou a escrever este livro maravilhoso que eu dei uma folhada, eu não li inteiro ainda, já estou apaixonada pelo livro, tá? O que te levou a escrever esse livro voltado aí para as pessoas com deficiência e inclusive para trabalhar junto às igrejas, para trazer, agregar algo mais nesse segmento? Olha, a grande motivação, na verdade, é o número expressivo de pessoas com deficiência que nós temos no Brasil. O Brasil é conhecido pela OMS, por alguns pesquisadores, como por exemplo a Brenda Dark e a Johnny Friends, como o país das pessoas com deficiência. Nós temos 24,5% da população brasileira com alguma deficiência. Porém, quando você faz um rastreio, uma pesquisa geral nas igrejas, você tem apenas 4 igrejas, e nesse universo gigantesco que nós temos hoje de evangélicos no Brasil, só 4 igrejas que realizam um projeto para pessoas com deficiência. Então a minha pergunta foi assim, Clarice, nossa, por que tão poucas igrejas fazem o trabalho? Já sei, falta material. Talvez falta uma instrução, alguém falar um pouquinho da sua experiência, alguém colocar um pouquinho daquilo que tem vivido com as pessoas com deficiência e seus familiares. E aí eu sentei e comecei a colocar um pouquinho daquilo que nós estamos experimentando aqui, que são coisas maravilhosas de Deus no trabalho com pessoas com deficiência. Que fantástico, pastor Adoniran. E entre esses desafios que você já percebeu, né? Porque a proporção é muito pequena de igrejas que trabalham com esse tipo de ministério, digamos assim, pensando na proporção do número de pessoas ali que estão com deficiência, porque às vezes estão naquele momento, né? Às vezes já é uma coisa já de longas datas, mas que precisam ser cuidadas e acolhidas. Exatamente. E aí que vem a inclusão. Mas quais os outros desafios que você percebeu visitando essas igrejas e conhecendo esse cenário todo? Olha, existem muitos desafios. Eu vou pontuar aqui alguns que a gente vai percebendo. Por exemplo, quando uma igreja começa ou deseja começar um trabalho com autistas, que hoje, graças a Deus, está muito bem falado, tem as representações aí de associações, de escolas e diversos outros lugares já estão falando sobre o autismo, mas a igreja ainda está à mercê desse saber, desse conhecimento. Então eu vi essa demanda, falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque o nosso trabalho aqui é fantástico. Nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com adolescentes, com jovens, com adultos, com mães, com pais, fazemos retiros familiares. E aí eu falei, eu não posso deixar isso só aqui. Então eu comecei a colocar, escrever direitinho, passo a passo, sabe? Como é que eu vou abordar uma família? Como é que eu vou começar o trabalho? Como é que eu vou fazer o suporte para essa pessoa que vir dentro do espectro autista? Esse é só um exemplo, mas tem também os cadeirantes, como é que nós já chegamos no número de 5.000 cadeiras de rodas, mais de 5.000 na verdade, cadeiras de rodas entregues aqui no Brasil. Qual
qual foram os passos que nós demos, as parcerias, como é que foi consolidar a ideia da Johnny's House hoje aqui no Brasil, né, que é a primeira no mundo, né, um lugar onde as pessoas com deficiência terão treinamento, os seus familiares serão acolhidos, serão treinados também para alguns serviços, principalmente nessa área do empreendedorismo para mães, porque não sei se você sabe, Clarice, ou quem está assistindo a gente sabe, mas geralmente quando há um diagnóstico da pessoa com deficiência, uma criança, há uma ruptura no lar. Os pais abandonam as mulheres e elas acabam cuidando sozinhas daquela criança. E ali elas têm que viver basicamente com o BPC, que é uma aposentadoria que essa criança recebe. Ela não pode sair de casa porque ela tem que cuidar daquele filho o tempo todo. Então nós pescamos essa demanda aí, falando, não, vamos criar um curso, ou na época era um curso, depois viraram vários cursos. E hoje essas mães elas têm um grupo que elas se reúnem para fazer cursos diferentes, produzir produtos ali, colocar à venda, e elas têm uma outra renda. Estão vibrando, felizes, conquistando seus sonhos, se sentindo valorizadas, a autoestima está lá em cima, graças a Deus. Então essas coisas a gente vai percebendo dentro desses núcleos de pessoas com deficiência, mirando na necessidade e tentando trazer alguma solução. E tudo isso tem nas PCD Dicas, que são dicas que eu dou no livro lá no final. Uau, que trabalho incrível e necessário, pastor. Muito, muito importante. E quando você fala em parcerias, que você comentou agora há pouco, como é importante ter essas parcerias para poder desenvolver esses projetos, para alcançar o maior número de pessoas, o mundo, né? Exatamente. Hoje nós podemos alcançar o mundo. Exatamente. A questão da internet e tudo mais. E quando se começa escrevendo um livro, já é o primeiro passo, ou talvez não o primeiro, mas é um passo importante para que possa se propagar tudo isso, esse conhecimento todo que você traz, essa experiência neste ministério maravilhoso. Conte um pouco para nós quais as parcerias que você teve nessa caminhada toda. Nossa! Na publicação do livro, na edição. Sim, olha, na publicação do livro, nós temos um ministério aqui na cidade, na verdade no mundo, chamado Pão Diário. E quando eu comecei a estar ali, muito por sua causa também, porque você começou um projeto ali para dar acesso a pessoas que não têm leitura e pessoas cegas, né? Você faz os devocionais em áudio. E um dia eu estava ouvindo aquele devocional e eu mandei uma mensagem para o Edilson, que é responsável por esse ministério aqui no Brasil. Falei, o que você acha da gente fazer isso em Libras, né? E ele já tinha, na verdade, insistido comigo, pedido para eu fazer algumas vezes, só que eu não estava conseguindo. Então, quando eu chegava lá, eu ouvia a sua narração, a sua voz, e fazia Libras. E isso começou a florescer de uma forma tão espetacular que hoje nós temos uma equipe grande de intérpretes fazendo, intérpretes de todo o Brasil fazendo. E por causa disso surgiram outras demandas. O pessoal, mas vocês não têm material, seria tão legal se tivesse, nós gostamos tanto de vocês. E aí o Edilson chega com essa proposta, né? Um desafio, na verdade, na época para mim, porque eu já tinha feito outros projetos, mas um projeto como esse tinha que ser um projeto, no meu entender, muito bem elaborado, com um roteiro bem feito, com histórias que realmente tocam o coração, com dicas que fazem sentido para igrejas grandes, para igrejas médias, para igrejas pequenas, e a ideia é essa. Então o Pão Diário veio com toda a sua expertise, com pessoal, equipamento e tudo, e falaram assim, vamos fazer. E do livro surgiu a ideia de fazer um curso. Então nós já terminamos todas as gravações e agora já está no processo de edição e logo vai chegar aí na mão dos pastores, dos líderes, das famílias, de pessoas com deficiência, esse curso fantástico sobre como desenvolver um ministério para pessoas com deficiência.
Maravilhoso, pastor. Esse projeto realmente, eu lindo. sou apaixonada, né? É lindo, Sempre é lindo. amei. E a gente precisa divulgar isso para o maior número de pessoas. Inclusive, no seu livro aqui, que eu mostrei no começo, certo? Ele está dividido entre duas partes bem importantes que eu estava vendo aqui. Teologia eficiente, uma perspectiva teológica da deficiência na Bíblia. Olha que interessante. Eu imagino que você traz muitos exemplos. Comente pelo menos um exemplo sobre a perspectiva bíblica. Eu ia pedir para você, eu ia pedir para você fazer isso, trazer essa provocação. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem noção que Deus usa pessoas com deficiência na Bíblia. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se pediu para eu dar um exemplo, vamos pensar em Moisés. Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, ele vai dizer que ele sempre foi pesado de língua, pesado de fala. No curso, obviamente, eu vou trazer todos os termos, a etimologia das palavras que ele usa no hebraico e tudo mais. Mas, em outras palavras, Moisés é uma pessoa que tem limitações. Uma pessoa deficiente. E Deus fala, não, é você que eu quero. Quem fez o surdo, quem fez o cego, não fui eu, o Senhor. Eu vou usar a sua vida para glorificar o meu nome. E aí você olha para Moisés agora sendo aquele grande libertador do povo. O legislador, aquele que conduziu, mas poucas pessoas olham para Moisés como uma pessoa com deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência que Deus usa para a glória dele. Muito interessante esse exemplo que você traz para nós. E Deus usa mesmo. Exatamente. Ele usa. Se Ele quer usar, Ele usa. Fantástico esse exemplo aí. E você traz também outros exemplos. É claro, quem quiser saber vai precisar ler o livro, com certeza. Mas eu acho interessante que daí no segundo capítulo do livro, você aborda sobre para quem quer começar um ministério nesse segmento, né, com pessoas com deficiência. E você traz aqui vários pontos, como planejar, como iniciar. Você traz um pouco mais. Conte um pouquinho para a gente a ideia desses ensinamentos aqui, que com certeza vai estar no curso também. Exatamente. A ideia desses ensinamentos é, na verdade, trazer uma receita de bolo. Sabe quando você vai fazer um bolo e você não sabe, a primeira vez que você vai fazer o bolo, você olha assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Então você pega a receita, você dá uma olhadinha no primeiro passo, no segundo passo. É assim que esse livro está sendo construído, está sendo oferecido para você. Você vai olhar o passo a passo, você vai seguir esse passo e logo logo você vai poder ver pessoas com deficiência e os seus familiares na igreja servindo, sendo usados por Deus para a sua glória. Porque uma coisa que eu vou repetir constantemente nesse livro e repito também no dia a dia da minha vida é: o reino de Deus é acessível. Uau, amei isso. E, pastor, esse curso ele poderá ser implementado em qualquer tipo de igreja, em qualquer formato, digamos assim, uma igreja menor, uma igreja maior? Como que funciona tudo isso? Excelente pergunta, porque quando nós pensamos no roteiro do livro, a Jordânia do Pão Diário nós fizemos várias reuniões discutindo. Então eu geralmente trazia exemplos do nosso dia a dia aqui, que é uma igreja grande, mas eu falei, pastor, nós também precisamos pensar em igrejas menores, igrejas de 50 pessoas, igrejas de 100 pessoas, igrejas de 20 pessoas, como é que eles podem fazer? Então no curso e também no livro você vai enxergar uma literatura bem adaptativa, porque eu vou dando sugestões de como você pode fazer se você está numa igreja muito grande ou se você está numa igreja muito pequena. Fato é que você não vai ter desculpa, não vai poder dizer, não, isso aqui é para igreja grande, ou não, isso aqui é para igreja pequena. Nós observamos todos os detalhes e tentamos de alguma forma preencher e trazer uma solução para todas as esferas aí de igrejas e de situações que você pode enfrentar no dia a dia. Que bênção! Após as pessoas lerem este livro, que nós mostramos aqui, Ministério Eficiente, escrito por você, e é claro que a maioria vai querer fazer o curso também, quem se interessa por essa área, o que você espera no comportamento, o que vai mudar na mentalidade, no comportamento, na sociedade, após a leitura deste livro? Olha, a minha esperança, eu até falei, no lançamento do livro, nós fizemos uma festa aqui, um culto de consagração ao Senhor, foi lindo demais, as pessoas com deficiência vieram, seus familiares estavam aqui também, e eu falei que até o final desse curso
e dessa leitura, as pessoas estarão tão tocadas, porque esse é um exercício, na verdade, Clarice, para uma santa empatia. Então, a minha perspectiva e o meu desejo, a minha oração hoje é que todas as pessoas que lerem esse livro terão um olhar diferente. Terão um olhar diferente para a Bíblia, terão um olhar diferente para as pessoas com deficiência, elas terão um olhar diferente para elas mesmas, para as suas próprias limitações. E poderão olhar para o céu e dizer assim, nossa, Deus está preocupado comigo e Ele quer usar a minha vida também, apesar das minhas limitações. Adorei. E é interessante, é claro, que você não poderia deixar de trazer nesse livro aqui, você como cristão, como pastor, você aborda sobre o ministério de Jesus. Uhum. Vamos falar um pouquinho nesses últimos minutos aqui que ainda temos no programa, trazendo aqui para quem está nos acompanhando um pouquinho como foi esse ministério de Jesus nessas legal. Questões. Isso aí para mim é a parte mais linda de todas, é a cereja do bolo. Porque quando você começa a ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus trabalhando em 3 frentes diferentes. O ensino sobre o reino, que é onde ele ensina as parábolas, ele vai instruindo as pessoas, falando como é que deve ser o comportamento ou a vida cristã. Depois ele faz uma ministração de libertação sobre aqueles que estão possuídos ou sendo influenciados por algum espírito imundo. E por último, você percebe Jesus lidando com pessoas com deficiência. Quase que o ministério dele inteiro ele está agindo, indo na direção, curando, mas reintegrando ou incluindo, que é a palavra que nós usamos no nosso contexto, né? Incluindo pessoas com deficiência nessa vida ativa da sociedade. E é impressionante como em todos os capítulos que você vai ver Jesus encontrando com alguém, em pelo menos 70%, 80% ele está encontrando com uma pessoa com deficiência. Mas pouco se fala disso, Clarice. A gente não olha para esse texto e diz, não, Jesus está nos dando exemplo para ir na direção das pessoas com deficiência, para acolhê-las, para ministrar sobre a vida delas, para ensiná-las sobre o reino, para acolhê-las dentro da família, da grande família que nós chamamos igreja, né? Fantástico. Eu fico até emocionada aqui de ouvir o pastor falar, porque quando você fala em família, igreja, a gente pensa também na família, a família física aqui nesse mundo, que infelizmente muitas vezes a própria família, ela não consegue acolher e incluir o seu querido que está com deficiência. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Sim. Aprender com os exemplos de Cristo. Exatamente. E é fantástico isso. E quando a gente aprende com o exemplo dele, Cristo, as coisas ficam diferentes, né? E o mundo passa a ter uma transformação incrível. E começa com cada um de nós. Exatamente. E é fantástico, você vai ver que nessa leitura eu trago de uma forma leve, eu coloco exemplos atuais também de como Cristo vai se revelar através de nós. Porque eu entendo hoje, ao ler a Bíblia, que os braços de Jesus são os meus braços. Os lábios de Jesus para ministrar sobre a vida de alguém são os meus lábios. Eu vou na direção das pessoas que estão necessitadas. Então chegou a hora de nós revelarmos Jesus às pessoas com deficiência também. Muito bom, muito bom. Essa parceria que foi realizada entre Publicações Pão Diário, Instituto Qualiquer, Exato. A gente não pode deixar de citar aqui o Instituto Qualiquer, voltado para esta área do social, e toda a equipe ali de Ministérios Pão Diário que estiveram caminhando contigo para que essa obra acontecesse. Olha, a gente precisa aqui dar os parabéns para você e para todos os parceiros que caminharam contigo e ainda estão nessa jornada caminhando. Porque está sendo, neste momento, inclusive, desenvolvido ali o curso, né? Então temos mais umas etapas ainda. Isso aí. E, na verdade, quando a gente pensa no Instituto Qualiquer, no Pão Diário e tudo mais, a gente pensa numa força que está toda unida com um objetivo muito nobre, né? Que é levar esse evangelho, ou sendo por esse viés social, ou pelo viés da literatura, do conhecimento, mas eu consigo enxergar esses dois braços assim de mãos dadas, sabe? E por isso eu acredito que esse projeto começou bem e ele tem uma tendência a explodir e abençoar a vida de muitas pessoas em todo o Brasil.
Amém. E com certeza, pastora Adoniran, tem muita gente aí nos acompanhando aqui nessa matéria e vai querer o material. Como que as pessoas fazem para adquirir o seu livro a princípio? Porque o curso é uma outra etapa e com certeza você vai estar trazendo mais informações sobre o curso quando estiver pronto para poder ministrar às igrejas e instituições. Mas o livro já pode ser adquirido? Ele pode ser adquirido nas melhores, a gente ouve por falar assim, nas melhores livrarias evangélicas da sua cidade. Se você está aqui no Paraná, nas livrarias Curitiba também, ele está à disposição e pelo site do Pão Diário. É verdade. Então, para acessar lá, acesse o site do Pão Diário, pãodiario.org. Também você pode acessar as redes sociais de Ministérios Pão Diário, por exemplo. Você pode entrar lá no Instagram do Pão Diário, que é Pão Diário Oficial. Ali você vai encontrar um Linktree, que tem todos os sites e, enfim, ali as páginas para você entrar e conhecer um pouco mais dos outros recursos que Ministérios Pão Diário e Publicações Pão Diário têm para oferecer a você. São livros para todas as faixas etárias, livros para diferentes ministérios e temos também os nossos programas de áudios que comentamos aqui, que você pode aí poder transmitir na sua rádio. Se você tem uma rádio, pode aproveitar esse material também, é só nos escrever que a gente vai responder você lá para que você possa ter todo esse material maravilhoso aí para a transformação de vidas. É isso aí. Pastora Adoniran, muito obrigada pela sua presença. E agora qual que é o próximo passo, assim, para a gente terminar aqui? Conta aí para o pessoal, faz o convite para o pessoal conhecer esse ministério, né, o seu ministério eficiente. Conta aí, vamos deixar as considerações finais aqui para o pessoal e, é claro, o seu contato. Opa! Então, o meu desejo é que as pessoas com deficiência sejam acolhidas pela igreja. Mas impressionante porque quando nós falamos essa palavra, usamos essa palavra igreja, talvez a nossa memória já traz um prédio, mas eu não estou falando sobre prédio. Eu estou falando sobre a nossa postura diante do sofrimento que pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. Então você vai ler esse livro, você vai fazer o curso. Se você quiser mais detalhes, conhecer um pouquinho mais sobre o Ministério Eficiente, você vai entrar no site da PIB Curitiba, pibcuritiba.org.br/Ministério Eficiente. Ali tem todos os nossos contatos. Você pode também participar de um grupo que no livro tem o link, mas você entrando no site também você pode participar desse grupo, que eu dou ideias quase que diariamente de como você pode desenvolver, acolher e treinar pessoas com deficiência para o crescimento, o avanço do Evangelho nesse contexto. Muito bom. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Parabéns a você. A PIB Curitiba também, né, que também com certeza faz parte de toda essa história, este ministério que você representa e que atua fortemente abençoando pessoas. E parabéns a toda a equipe de Ministérios Pão Diário, o pessoal da edição, todo ali a direção da edição, quem editou esse livro, quem ajudou a criar a capa do livro, enfim, ninguém fica de fora, né? Todos estão de parabéns, porque ficou muito bonito realmente, todo o conteúdo, muito, muito valoroso, precioso. Parabéns, obrigada, Deus te abençoe grandemente. Amém. É isso aí, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. O Vida e Atitude fica por aqui, mas eu espero você no nosso próximo episódio. Deus o abençoe grandemente e até lá. Em Cristo, os desesperados encontram esperança. Olá, querido amigo do Pão Diário, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento do dia. Hoje lerei o texto de James Banks, com o título Verdadeira Esperança. Há pouco tempo, visitei um famoso local turístico com um amigo. A fila parecia curta, pois ia até o fim do quarteirão e virava a esquina. Ao entrarmos no edifício, descobrimos que a fila se estendia pelo salão.
subia as escadas e ia a outro recinto. Cada nova etapa revelava mais fila a vencer. As atrações turísticas e parques temáticos posicionam as multidões para fazer as filas parecerem mais curtas. Mas a decepção pode estar ao virar a curva. Às vezes, as decepções da vida são muito mais severas. O trabalho que esperávamos não se concretiza. Amigos com os quais contávamos nos falham. O relacionamento romântico que desejamos não se resolve. Mas nesses desgostos, a palavra de Deus traz uma verdade revigorante sobre a nossa esperança nele. O apóstolo Paulo escreveu: dificuldades e provações contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Ao colocarmos nossa confiança no Senhor, através de seu Espírito, Deus nos confirma que somos incondicionalmente amados e estaremos um dia com Ele, independentemente dos obstáculos que enfrentamos. Em um mundo que muitas vezes pode nos decepcionar, como é bom saber que Deus concede a esperança genuína. Querido amigo, guarde isso em seu coração. E essa foi a nossa meditação Pão Diário de hoje. Olá, que bom ter você novamente aqui conosco. E se é a sua primeira vez no canal de Ministérios Pão Diário, seja muito bem-vindo. Hoje, no nosso momento de devocional, vamos ler Dia a Dia com Moody. O texto bíblico está em 1 João 4,4, que diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é o único ser humano que conquistou este mundo e o venceu completamente. Quando ele gritou na cruz, está consumado, isso foi o grito de um conquistador. Ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu o pecado e a morte. Ele encarou todos os inimigos que você e eu temos que enfrentar e venceu. Agora devemos nos lembrar que tudo que pertence ao ser humano tem a marca da falha. Todo ser humano, quando tira os olhos de Deus, fracassa. E todos experimentamos o fracasso em algum período de sua vida. Abraão falhou, Moisés falhou, Elias falhou. Pense nos homens que se tornaram famosos e que foram tão poderosos na Bíblia. No momento em que tiraram os olhos de Deus, eles ficaram fracos como qualquer outra pessoa. E eu acho uma coisa muito singular que esses homens tenham falhado no ponto mais forte de seu caráter. Eu acredito que seja porque eles não estavam vigilantes. Veja, Abraão era conhecido por sua fé e foi nisso que ele falhou. Moisés era conhecido por sua mansidão e humildade e ele falhou exatamente nisso. Elias era conhecido por seu poder na oração e por sua coragem, mas se tornou covarde. Pedro era conhecido por sua ousadia e uma criada o deixou quase louco de medo. João, o discípulo amado, era conhecido por sua mansidão. No entanto, encontramos ele pedindo para fazer descer fogo do céu em uma pequena cidade por eles não terem sido hospitaleiros. Portanto, devemos entender que precisamos ter o Espírito de Cristo, ter sua vida em nós. Então teremos um poder que é maior do que qualquer poder deste mundo. E com esse mesmo poder, poderemos vencer o mundo. Que a nossa oração no dia de hoje seja: Senhor, quero mais de Ti em mim, que Cristo esteja em mim em todos os sentidos, para que eu possa vencer o mundo. Se esse devocional abençoa a sua vida, eu acredito que ele possa abençoar mais alguém. Então junte-se a nós e compartilhe a sabedoria transformadora da Palavra de Deus. Deus abençoe.